Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Serafim. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio. Hoje é um dia muito especial porque finalmente eu comecei a colocar em prática toda a minha criatividade. Retornei ao meu passado, onde eu criava tudo o que eu precisava, e eu vou mostrar para vocês a criação de capas, capa e contracapa, para o meu caderno inteligente. Eu comprei um caderno inteligente na loja Mesco Store, tem vídeo unboxing aqui no canal, e eu troquei os discos, que são esses discos grandes. Mas eu tenho os 11 discos do tamanho M, que são os discos menores, e eu estou precisando de outro caderno grande para algumas outras disciplinas, porque tem dias que eu só tenho uma aula de uma disciplina e eu não quero levar o meu caderno grande. Eu quero reaproveitar os discos M, os menores que eu tenho. Acabei criando uma capa do zero com materiais que eu tenho em casa. O principal material foi o papelão. Eu utilizei o papelão dessa caixa da Nestlé Leite Ninho. Eu peguei essa caixa no supermercado. Antes de iniciarmos o vídeo, já deixa teu like, inscreva-se no canal se tu ainda não estiver inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, nos dias de terça, quinta e também no domingo. Comenta com suas dúvidas, sugestões. Já aviso que o vídeo vai ser longo, mas eu já me antecipei e já fiz a capa. Olha isso. Me diz se parece que foi uma capa feita do zero. Vou mostrar para vocês o passo a passo, cada material que eu utilizei. Essa capa eu fiz de teste. Coloquei todas as minhas ideias que estavam martelando na minha cabeça e basicamente foi isso. Usei papelão, usei uma pasta, dá até para vocês verem, aqui tá branco, aqui atrás já dá para entregar a pasta, que foi uma pasta que eu tinha aqui do Power Ranger, uma pasta bem velha, que eu ganhei de uma promoção da Disney há uns 10 anos atrás. Vamos começar pelos materiais. O primeiro material, o mais importante de todos, é que você escolha o papelão que você vai utilizar, porque o papelão é a base da capa e você precisa escolher um papelão estruturado. Por exemplo, esse aqui, ele é um papelão mais revestido, ele é um papelão mais grosso. E eu recomendo que vocês não peguem desse papelão que é mais frágil. Olha só como é por dentro. Ele tem mais espaço, então é um papelão que não tem muita firmeza, não tem muita estrutura e a sua capa pode amassar muito facilmente. Procurem e deem preferência por esse papelão. Ele é bem difícil de trabalhar, porque ele é muito duro, muito grosso, mas ele vai dar um acabamento melhor para a sua capa, porque ela vai ficar mais firme. Além do papelão, você precisa providenciar a estampa que você vai querer usar. Vou colocar aí do lado uma foto para vocês verem, que era uma sacola. Eu ganhei de presente do meu namorado, essa estampa é linda, das lhamas. Mas você pode escolher qualquer coisa. Você pode desenhar, se você tem habilidades, você pode imprimir, vai de acordo com a sua criatividade. Dá até para você utilizar tecido ou qualquer outro material. Imagina e pensa numa capa inovadora que vai ser única e exclusiva, assim como essa que eu escolhi. Você vai precisar também de um material que pode ser plástico. Esse plástico você pode utilizar de uma pasta velha ou de alguma embalagem. Eu preferi usar a parte de dentro, que é branco, e a parte de trás tem isso aqui. Eu já até fiz o recorte, eu utilizei esse aparelhinho para fazer o contorno do canto, mas se você não tiver um, você pode fazer com a tesoura, é super fácil. Você também pode fazer quadrado, fica da sua preferência. Eu quis fazer arredondado para ficar mais parecido e fiel ao caderno inteligente. E para os furos, eu recomendo um furador como esse, é um furador cogumelo, que eu comprei na Shopee. Ele facilita muito porque tem essa régua. Depois que você faz o primeiro furo, os seguintes é só você encostar ele aqui, que fica fácil. A distância é exatamente a distância dos furos do caderno inteligente. Vou dar uma dica para vocês que para fazer o primeiro furo, que o primeiro furo é o mais difícil, eu usei o tamanho A5. Aqui na régua, ela tem algumas medidas. Eu coloquei aqui certinho no A5, fiz o primeiro furo. Os furos seguintes é só seguir o bonde, é só encaixar aqui e você vai furando. Além disso, você vai precisar de tesoura, de lápis. Eu gosto muito de utilizar o estilete. Eu fui obrigado, na verdade, a usar o estilete. O meu tá todo enferrujado
porque o papelão que eu escolhi para trabalhar, ele é um papelão mais grosso, como eu mostrei para vocês. E outra coisa que eu utilizei que me facilitou muito foram essas colas, que são colas instantâneas. Você pode utilizar cola branca, cola em fita, qualquer outro tipo de cola. E ao decorrer que eu fui construindo a capa, eu fui precisando de mais coisa. Precisei de linha, precisei de agulha. O primeiro passo que você deve fazer é fazer o recorte do tamanho certinho da sua capa num papelão. Como eu tenho um caderno inteligente grande, eu utilizei a própria capa do meu caderno inteligente para fazer as medidas, mas você pode utilizar a capa de um caderno grande. Por exemplo, eu tenho esse caderno do Ciumpu e vocês podem ver que a capa é exatamente do mesmo tamanho da capa do caderno inteligente. Podem usar ela para servir como base para você desenhar e tirar as medidas no papelão. Para facilitar o processo, eu já fiz o recorte, como eu mostrei para vocês. É só você pegar a capa, colocar aqui, desenhar com o lápis, e depois você vai recortar ou com o estilete ou com a tesoura, se você for criança e adolescente também. Peça para o seu pai, para sua mãe te ajudar. Depois de já ter feito o molde da minha capa, o próximo passo que eu fiz foi dividir esse papelão, porque como vocês podem ver, ele possui 2 camadas e eu preciso abrir até mais ou menos aqui para eu poder encaixar dentro esse plástico com os furinhos. Essa parte eu fiz com o estilete, mas vocês podem fazer de outra forma. Você pode pegar 2 papelão mais fino e colar um no outro e fazer uma espécie de sanduíche. Coloca esse aqui no meio e bota 2 papelões ao redor dele. Você tem que tomar bastante cuidado para não se cortar. Não é brincadeira, por isso peçam a ajuda de um adulto. No caso, eu sou meu próprio adulto, não tenho para onde correr. Prontinho, já fiz o que eu queria fazer, que era justamente abrir essa parte do papelão. Aí eu vou tirar meio que esse miolo aqui de dentro. Depois eu faço isso, mas basicamente eu vou deixar só essa folhinha aqui fina, porque eu vou encaixar isso aqui e depois eu vou colar. E basicamente eu já vou ter a minha capa, só que eu não vou fazer isso agora. Primeiro eu vou ter que fazer a colagem da capa. E se você não encontrar um plástico, porque mesmo que você tenha uma pasta velha, vai ser difícil para fazer a colagem nisso aqui, você pode pegar um papel mais grossinho, e eu poderia encapar ele com fita, aquelas fita transparente, e depois fazia o furinho. Porque não recomendo que você faça só o papel dessa forma, porque ele vai acabar se desgastando com o tempo. Agora vamos fazer a colagem da capa. Aí você vai meio que fazer a medida, amassa desse lado, depois desse lado. Feita a marcação, aí você vai fazer a marcação de baixo e agora a marcação de cima. Para acelerar o processo de colagem, eu vou utilizar essa cola instantânea, vou espalhar na parte que eu quero colar, espalho bem e imediatamente eu já encaixo, coloco em cima da capa, vou massageando, fazendo uma pressão. Essa cola normalmente demora alguns segundos até que esteja totalmente colado, mas para ter certeza eu vou massageando os 2 lados da capa. Agora eu faço essa dobradura, que essa daí é a parte onde vai ficar os furinhos da capa. Daí eu faço só essa modelagem, depois eu vou com a tesoura para tirar o excesso e em seguida vou pegar novamente a cola instantânea para continuar a colar o restante da capa. Passo bem, como vocês estão vendo, depois a mesma coisa. Vai massageando, pressionando até que ela esteja colada. E com o estilete, para criar uma textura, porque essa cola não funciona em superfície lisa, eu estou rasgando de leve, só para criar mesmo um atrito depois quando eu for colar. Agora eu estou colando a outra parte, da mesma forma pressionando a colagem muito rápido, e eu peguei a outra capa, agora só para medir certinho onde é que eu vou ter que colar essa parte dos furinhos. Eu coloquei uma em cima da outra, estou fazendo a medição
E para me ajudar, eu vou precisar desse mini estilete só para marcar o limite de onde eu devo colar essa parte branca dos furinhos. O próximo passo é fazer a colagem desses furinhos e para isso eu tive que criar textura, por isso que eu estou raspando com o estilete, porque esse material plástico, a cola instantânea, não consegue fazer a colagem, porque a superfície é lisa e plana. E daí eu tive essa ideia de tentar criar uma textura raspando o plástico, mas que não dê certo, porque infelizmente essa cola instantânea da Keep, ela não cola esses plásticos lisos, sem nenhuma textura. Tentei de tudo, mas no simples toque a capa já soltava. E eu tive que pensar em outra alternativa e para reforçar, eu passei uma camada de cola em fita da Leo Art. Como vocês estão vendo, só desperdicei cola instantânea porque ela não colou em nada. Daí eu tive essa ideia, fiz a colagem. Agora eu peguei uma agulha e fui fazendo furinho por furinho, porque depois, por cima desses furinhos, eu fui fazer a costura para garantir que essa parte branca dos furinhos do caderno, da capa, ficassem 100% seguros. E deu maior trabalho, porque usando a mão mesmo tive que fazer força e fazendo cada furo. E aí está, todos os furinhos prontos. Deu muito trabalho. Eu quase quebrei a agulha. E agora eu precisei de uma linha branca e de uma agulha mais fina, que inclusive a agulha entortou, porque eu tive que fazer um certo esforço para ir passando a linha entre os furinhos. E essa parte aí foi a menos difícil, porque eu amo costurar. E como os furos já estavam feitos, porque eu tive que furar a capa e depois o plástico da pasta, e esse plástico é um pouco resistente, por isso que eu tive que antes fazer os furos, eu tive que costurar várias vezes, fazer várias voltas para deixar a costura com a aparência de mais grossa, porque eu precisaria de uma linha mais grossa. A linha que eu tinha em casa era uma linha mais fina e ficou assim. Não ficou 100% perfeito, não ficou tão lindo, mas foi o que deu para fazer. E logo em seguida eu comecei a fazer a montagem da capa para poder encapar ela por completo. Eu peguei esse papel branco, que é um papel que vem junto com os refis do caderno inteligente, e como vocês podem ver, eu só utilizei coisas que eu tinha em casa, e ao decorrer da montagem, da criação dessa capa, eu fui acrescentando mais material. Usei muito a cola instantânea, como vocês puderam ver. Agora eu estou passando a cola em fita da Leo Art, então todo o material que eu tive em casa foi útil para fazer isso, e eu acho que eu escolhi a pior forma, o método mais difícil de criar uma capa para o caderno inteligente, porque foram muitas etapas, foi bem exaustivo, mas pelo menos no final eu gostei muito do resultado e já já vocês vão poder conferir ainda nesse vídeo. Já estou finalizando essa parte de encapar o papelão da capa. Usei muito essa cola instantânea, mas eu poderia ter usado uma cola branca. Eu só usei essa cola instantânea porque eu precisava fazer imediatamente e ela passou, colou. Em questão de segundos você faz a colagem. As quinas da capa eu tive que amassar para tentar deixar arredondada, o que deu muito trabalho e não ficou totalmente do jeito que eu queria, mas não ficou tão feio, mas há muito trabalho. Eu ainda estou pensando numa outra forma de arredondar para nas próximas capas que eu for fazer, deixar o acabamento mais legal. E foi ficando assim, cada vez mais próximo de concluir, porque deu muito trabalho esse projeto. As quinas não ficaram totalmente do jeito que eu queria, mas no final o resultado foi bem satisfatório. Eu peguei uma outra folha, uma divisória que vem junto com os refis do caderno inteligente para fechar essa parte da contracapa. Passei cola instantânea e em seguida só tive que fazer a colagem, pressionar, massagear, encaixar certinho para a gente poder concluir essa fase e finalmente finalizar essa capa do caderno inteligente. Eu já volto para mostrar para vocês o resultado final. E aí, estão preparados para ver o resultado final? Eu tive que montá-lo às pressas porque eu já estou utilizando na faculdade
E aqui está o meu novo caderno inteligente. Ficou bem melhor do que eu imaginei que ficaria. Claro que não ficou 100% perfeito. Olha a diferença de um para o outro. Eu já estou me preparando para fazer mais cadernos. Eu até comprei discos da papelaria UAU. Comprei 4 conjuntos de disco. Eu estou com planos de fazer mais 2 cadernos grandes, um para o meu namorado e 2 para mim, e fazer um caderno médio. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou por dentro. A sacola que eu utilizei era uma sacola já velha, né? Tava guardada há um tempo. Daí vocês podem ver que ela já tá toda arranhadinha, dá a impressão que já é um caderno, uma capa usada, mas foi aquilo. Eu usei para reciclar. Eu usei o que tinha aqui em casa, que essa era a intenção, usar materiais disponíveis para reutilizar. As quinas não ficaram 100% perfeitas, mas não importa, eu tentei fazer arredondado, não deu muito certo, mas no final das contas, para mim, estou muito satisfeito mesmo. Aqui nós temos o verso da capa, ficou dessa forma. Eu gostaria muito de ter um plástico transparente aqui em casa, mas eu não tive. Eu já fiz esse saquinho. Tem umas sacolinhas de roupa, de quando eu comprei na Shein, na Shopee aqui em casa. Daí eu reaproveitei e já fiz essa sacolinha que ficou bem legal, bem funcional. Os furos ficaram certinho, como vocês podem ver. Gostei muito. Gostei mais desse saquinho do que do próprio caderno inteligente, porque o saquinho do caderno inteligente ele fica saindo com uma certa facilidade. Daí aqui eu já transferi a matéria, que era Fisiologia do Exercício, que é uma matéria que eu tenho que escrever muito. O caderno já está em uso. Vou passar aqui rapidamente porque não é o assunto do momento. Já levei para a faculdade. Eu estava com medo do caderno se desmontar, mas não se desmontou. Tá tudo certinho aqui. Coloquei algumas divisórias que eu já tinha. Eu quero fazer mais 2 cadernos para mim, porque eu quero torná-los como um caderno universitário, um caderno fininho. Eu não tenho até o momento intenção de colocar elástico. Eu quero deixá-los assim mesmo, já que tem um saquinho para colocar as minhas folhas. Eu estou até pensando numa nova forma de reinventar aquele elástico. Quando eu descobrir, eu mostro aqui para vocês no canal. Aqui atrás eu usei o meu etiquetador, que é esse aqui, também comprado na Shopee. Soltei vídeo aqui no canal dele e coloquei essa frase, né? Esse caderno pertence a Fábio Júnior. Colei de forma troncha e eu quero saber aí nos comentários se vocês gostaram desse caderno inteligente que eu fiz. E se tu gostou do vídeo e quiser mais conteúdo como este, deixa teu like, inscreva-se no canal se tu ainda não estiver inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Um forte abraço, um beijão e até a próxima. Tchau!